Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos abrir as Bíblias em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. É a terceira mensagem sobre o tema: o povo que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. Graças a Deus que nós fazemos parte desse povo. Que Deus predestinou em amor, o pecado de Adão nos matou, Deus nos deu vida outra vez, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. E diz assim o texto sagrado: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos orar, meus irmãos, para que o Espírito Santo fale mais uma vez ao seu povo nessa noite. Oremos ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é bom ouvir a Tua voz, como é bom ser ensinado pelo Teu Espírito, como é bom ter o privilégio de receber o alimento sólido, porque o alimento da nossa alma é a Tua Palavra. A Tua Palavra, quando pregada sem mistura, sem misticismo, sem paganismo, sem doutrinas de homens, sem perversões, ela é o alimento que mantém a nossa alma saudável, sadia, forte. É a Tua Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós não temos outra. E nessa noite, Senhor, fala mais uma vez à Tua igreja, fala mais uma vez aos Teus escolhidos, aos Teus pequeninos, às ovelhas do Teu rebanho, ao povo que o Senhor predestinou em amor, aqueles que receberam do Senhor vida outra vez. Usa-me como Teu pastor, como Teu servo, dá-me inspiração, sabedoria, para que eu possa explanar a Tua palavra, mas explaná-la com verdade. Eu te peço assim, porque a minha suficiência vem de Ti, ó Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, eu disse aqui na terça-feira à noite, hoje é o culto de quinta-feira, que o predestinado, o eleito de Deus, é uma pessoa que estava espiritualmente morto. E Deus lhe concedeu vida outra vez. O eleito, o predestinado, o filho, a ovelha, o vaso de honra, é uma pessoa que teve o privilégio de experimentar essa ação sobrenatural que o Espírito Santo faz somente na vida dos que pertencem a Deus. Isso é um privilégio muito grande. Ele vivia no meio dos filhos da desobediência, como Paulo diz aqui. Ele vivia no mundo aion, o mundo das trevas, o mundo da perdição, o mundo dos filhos do diabo, mas de uma maneira sobrenatural, e Deus faz isso de uma forma sobrenatural. Ele foi separado. Deus o tirou daquele mundo de trevas. Essa é a verdade da Bíblia. Houve uma intervenção soberana. Esse hino que nós cantamos diz isso, né? Soberano és tu, Senhor. Né? Então houve uma intervenção sobrenatural de Deus
que o colocou daquele mundo e o colocou em outro. Tirou daquele mundo e colocou em outro. Ele saiu do mundo Aion e Deus o transportou para o mundo Ocumene, o mundo dos salvos. Essa é a verdade que está aqui escrita na Bíblia. Aliás, foi exatamente para isso que Jesus morreu. O primeiro objetivo da morte de Jesus qual foi? Nos dar vida outra vez. Esse foi o primeiro objetivo. Paulo diz em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus morreu para isso, para nos libertar do império das trevas. Nós estávamos aqui, império das trevas. Ele nos libertou, mas não só libertou, transportou para o outro reino do Filho do seu amor. Uma vez no reino do Filho do seu amor, é impossível voltar para o império das trevas. Não há essa possibilidade aqui na Bíblia. Aqui pertinho está Gálatas, antes de começar Efésios. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4. O apóstolo diz, graças a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. No texto grego original, esta palavra aqui usada para desarraigar desse mundo perverso, esse mundo que ele está se referindo é o mundo Aion. Não é para desarraigar do mundo físico, do mundo geográfico, desse mundo que os nossos olhos veem. Ele está se referindo aqui a um mundo espiritual de seres malignos, a um mundo espiritual onde prevalece a perversidade, onde prevalece a iniquidade, onde prevalece o erro, onde prevalece o pecado, onde prevalece as coisas que Deus abomina, onde prevalece as coisas que são próprias do diabo, que são inspiradas pelo diabo. Você vê que Paulo aqui, mais uma vez, ele dá uma ênfase a esta soberania de Deus. Ele diz que nós fomos tirados deste mundo perverso, o mundo Aion, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Foi Deus que nos tirou. Não fomos nós que saímos pelo nosso livre-arbítrio, porque o homem não tem livre-arbítrio. Não fomos nós que saímos por causa das nossas boas obras. Não foi por causa da oração do nosso pai, da nossa mãe, ou porque um líder religioso, um pastor qualquer orou por a gente. Não. Nós fomos desarraigados deste mundo diabólico através da morte de Jesus Cristo lá no Calvário, porque esta era a vontade do nosso Deus e Pai. Amém? Dá para você dizer graças a Deus? Será que todos nós temos consciência disso? Será que você tem consciência que você hoje é um salvo, você hoje é um cristão, você hoje é uma pessoa que nasceu de novo, que teve a sua vida transformada? Você estava morto, Deus te deu vida, porque Deus quis assim. Você tem consciência disso? Porque o rei Davi tinha, no Salmo 40, vamos lá, Salmo 40, versículo 2, Salmo 40, versículo 2, Davi diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Foi isso que Deus fez comigo, foi isso que Deus fez contigo, foi isso que Deus fez com todos nós. Ele nos tirou de um tremendal de lama, de um poço de lama. Nós estávamos num poço de perdição, nós estávamos num mundo de pecado. Ele nos arrancou de lá, Deus colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Como é que era a nossa vida quando nós vivíamos segundo o curso desse mundo Aion, como Paulo diz? Como é que era a nossa vida quando nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar? Como é que era a nossa vida? Como é que era a tua vida? Como é que era a minha vida? Eu quero mostrar isso para vocês em dois aspectos. Primeiro, no aspecto espiritual religioso e no aspecto moral e social. Venha comigo em Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos 1. Versículo 22
22 e 23. Ok? Acharam? Ele diz o seguinte: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha que coisa interessante isso aqui. Primeira coisa, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, nós pensávamos que eram pessoas sábias. Mas Deus disse: vocês estão errados, na verdade, vocês se tornaram loucos. Vivíamos como loucos, você vivia como louco, eu vivia como louco, todos nós éramos assim. Ou será que é uma coisa sábia mudar a glória do Deus incorruptível, do Deus que é espírito e verdade, em semelhança da imagem de homem corruptível? Não, isso é uma loucura. Será que seria sabedoria do homem, ou a sabedoria divina, a pessoa se prostrar diante de imagens, seja de homens, seja de animais? Tem gente que se prostra diante de uma vaca. Na Índia, né? A vaca é um animal sagrado. Será que seria uma sabedoria? Não, Deus está dizendo que é loucura. Quantas vezes eu me prostrei diante de imagens na igreja católica? Eu era um católico devoto, praticante. Era devoto de São Jorge, era devoto de Maria. Me prostrava diante da imagem, batia a cabeça na imagem, chorava diante da imagem. E eu achava que era sábio. Mas Deus está dizendo: isso é loucura. Isso é loucura. Então, no mundo Aion, eles mudam a verdade de Deus em mentira. Como é que eles fazem isso? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Não acreditávamos na palavra de Deus. Não dávamos a mínima para a Bíblia não tinha nenhuma influência sobre a gente, mas nós acreditávamos, como era o meu caso, em espiritismo. Eu acreditava no espiritismo. Frequentei Umbanda, frequentei kardecismo, acreditava em horóscopo. Todo dia de manhã, ou eu lia o jornal ou ouvia no rádio. Quero ver qual é o meu horóscopo para hoje. Outros acreditavam em tarô, em velas acesas, né? Tem gente que acredita, como eu também acreditei, em corrente de libertação, fogueira santa. Trabalho de macumba. Quantos trabalhos de macumba eu fiz? Nas encruzilhadas da vida, nas portas dos cemitérios da vida. Quantas vezes eu pratiquei essas coisas? Então você vê que para aqueles que estão no mundo Aion, isso é uma coisa natural. Eles fazem isso achando que isso é sábio, achando que isso é o correto. Agora, olhe para eles, vejam como eles vivem, vejam como eles pensam, veja o que eles fazem, o que eles adoram. E Deus está dizendo: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. Não querem prestar culto a Deus. O Deus Todo-Poderoso para eles não existe. Acho isso uma bobagem. Vir à igreja como nós estamos aqui, numa noite de quinta-feira, isso para eles é uma coisa impensável. É uma coisa estúpida. Eles acham uma bobagem sem tamanho, mas se dispõem com todo o vigor, com toda a garra, a prestar culto a um líder humano. É isso que a gente vê, ou não é? O culto à liderança, o culto ao líder. Veja isso, se não acontece isso com os políticos. O pessoal se mata por causa de um político. Vem eleição, 2 candidatos a prefeito, 2 candidatos a governador, os candidatos a deputado federal. A turma é capaz de matar, meu irmão, para defender seu líder político, seu representante político. Você vê a mesma coisa no culto aos líderes religiosos. A pessoa não é capaz de fazer nenhum sacrifício em prol do Senhor Jesus, mas é capaz de fazer qualquer sacrifício em prol de um líder religioso falso. A gente assiste isso todo dia, toda hora.
Isso aconteceu ao longo e continua ao longo da história e continua acontecendo. Foi assim com Hitler. Todo o povo alemão foi como se enfeitiçado pela liderança de Hitler. Foi assim com Mussolini. Tem sido assim. Todos os governantes, todos os líderes, principalmente esses líderes dessas seitas vagabundas, como eles são idolatrados pelo povo, como é que o povo idolatra esses homens como se fossem verdadeiros deuses. Então, você vê que essa gente, está aí o Papa, que é outro exemplo, chega quase a ser divinizado pelo povo. Se desse poder ao povo de torná-los deuses, o povo os tornaria deuses. Eu pergunto, será que isso é sabedoria? Acho um absurdo vir à igreja cantar, louvar, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Isso é um absurdo. Mas eles não acham absurdo ir a um show de um artista popular. Show do Chitãozinho Chororó. Show da banda Garota Safada. Não tem essa também? Tem, não tem? Tem. Garota Safada. Wesley, o Safadão. Parece uma ironia essas coisas, né? E prestam, o Carlos Augusto, toda a devoção e toda a adoração a eles. São capazes de passar uma noite inteira em pé para assistir um show de um artista popular, mas são incapazes de passar 10 minutos num culto a Deus. 10 minutos seria muita coisa. Eles não passam nem na porta da igreja. Por isso que a palavra diz, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura ao invés do Criador. Quando você coloca, meu irmão, qualquer tipo de ensinamento humano adiante da verdade da palavra de Deus, você está adorando e servindo ao Criador, a criatura, em lugar do Criador. Qualquer tipo de ensinamento que você coloca na frente da Bíblia, na frente da palavra da verdade, você está adorando a criatura em lugar do Criador. Quando você crer em qualquer tipo de ensinamento contrário àquilo que o Espírito Santo dá, contrário àquilo que Jesus ensina, contrário àquilo que a Bíblia diz que é a palavra da verdade, você está mudando a verdade de Deus em... Agora, quem vive no mundo aion, no mundo da perdição, ele não apenas vive como louco, mas ele também vive uma vida torpe. Então, duas coisas: vive como louco e vive uma vida torpe. Aqui no versículo 24, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disto, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Quanta degradação nós temos assistido na vida sexual das pessoas. Adultério, prostituição, a pedofilia, troca de casais. Nós temos visto aí gente que faz sexo com animal. Que barbaridade. Está aqui tudo na Bíblia. O homossexualismo, que hoje virou a canção da moda. Hoje é moda assumir que é homossexual. Hoje é moda um homem chegar, sabe de uma coisa? Cansei de viver escondido. Saí do armário, eu sou. Ou a mulher. Mas está aqui. Por que acontece isso? Porque Deus os entregou a paixões infames. E se Deus não tivesse agido de forma sobrenatural na nossa vida, nós estaríamos nesse meio. A nossa vida também seria assim. Por isso a nossa gratidão a Deus tem que ser grande, irmãos. Muito grande.
pelo que Deus operou em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. No versículo 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Tudo isso aqui, que eu acabei de ler, que Paulo falou, faz parte do modus vivendi de quem está morto espiritualmente. Esse é o modus vivendi de quem está morto espiritualmente, de quem está ainda no mundo aion, ou de quem vai permanecer até o fim nesse mundo de trevas. E tem gente aí fora defendendo esse tipo de vida. Tem gente aí fora levantando bandeira, políticos que defendem essas coisas. É impressionante. Agora veja, diante desse quadro tenebroso, o que Deus fez conosco? O que Deus fez comigo? O que Deus fez com você? Ele nos tirou, Ele nos libertou, fala alto, do império das trevas. Isso está onde? Colossenses 1,13. Vamos ler na Bíblia, vamos ler, marca aí na tua Bíblia. É bom ler muitas vezes, para não esquecer nunca. Para que você nunca esqueça que foi Deus que fez isso. Senão você estaria lá ainda, eu estaria lá também. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O grito de liberdade do cristão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você veja, nós fomos tirados de um lugar e transportados para outro lugar completamente diferente. Nós estávamos no reino de Satanás. Deus nos tirou desse reino maligno. Agora nós estamos no reino de Deus, meu irmão. Isso é cristianismo. Cristianismo é isso aqui. Cristianismo não é o que o mundo aí fora está mostrando, não. Cristianismo é isso aqui. Uma pessoa estava no reino de Satanás, no império das trevas, por ele ser um eleito, por ele ser um filho de Deus, Deus agiu de forma sobrenatural, Deus o libertou de tudo aquilo e o transportou para o seu próprio reino. Diga graças a Deus por isso. Veja como é que Deus fala isso através de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos acharam? Então vou em frente. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, vocês são a nação santa, vocês são o povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é propriedade de um pastor, você não é propriedade de uma denominação, você não é propriedade de um político, de um líder qualquer, você é propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quer dizer que nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a vida do cristão, a vida do eleito, a vida daquele que Deus predestinou em amor, tem que ser inteiramente diferente dos gentios. Paulo, vocês não podem mais viver como vivem os gentios. Então a verdade que a Bíblia mostra é que a vida do cristão, a vida de quem experimentou essa ação sobrenatural de Deus, é uma coisa muito especial. A minha vida tem que ser muito especial. A tua vida tem que ser muito especial. A minha vida e a tua vida tem que ser como uma luz que brilha no meio de uma escuridão. Você já esteve no interior do Nordeste, onde não tem energia elétrica em alguns lugares?
Aí de repente escurece, a única luz que tem é uma lamparina. Mas quando acende aquela lamparina, é uma luzinha fraquinha, mas ela dá uma sensação de bem-estar, que tem luz. Nós somos como luz no meio das trevas. Você é luz na tua família, você é luz no teu trabalho, você é luz no meio dessa sociedade corrupta. O que é que Jesus disse? Vocês são sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Paulo falou alguma coisa muito semelhante a isso em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, quando ele disse assim, encontraram? Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Quer dizer, o mundo todo está mergulhado na escuridão, e os cristãos, aqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados pela graça divina, estão brilhando no meio dessa escuridão como luzeiros no mundo. Está aqui escrito. Brilhando por causa de quê? Por causa do seu caráter, da sua conduta. Não é brilhando por ser um fanático religioso. Não é brilhando porque a pessoa se veste de uma maneira estranha, diferente. Não, isso aí não é brilho nenhum. Isso aí é um falso brilho. O cristão brilha como luzeiro do mundo porque ele apresenta o caráter de Deus na sua vida. E esse caráter de Deus que eu tenho que apresentar, que você tem que apresentar, é resultado do Espírito de Deus na nossa vida. Só pode apresentar o caráter de Deus quem tem o Espírito Santo. Por isso que é pelo fruto que se conhece, a árvore. Antes de você receber vida, antes de você ser batizado com o Espírito Santo, você apresentava, como eu também, o caráter do príncipe da potestade do ar, o caráter do diabo. Volta outra vez em Gálatas. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Nós vimos terça-feira isso, não foi? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Aí Paulo diz, se eu for relacionar mesmo, vai dar 10 livros. Vai dar uma enciclopédia britânica. Aí ele diz, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Tudo isso aqui faz parte do mundo aion. Tudo isso aqui faz parte do caráter dos filhos do diabo, que Paulo chama os filhos da desobediência. E como eles nunca serão chamados por Deus, como eles nunca terão o Espírito Santo, esse tipo de vida, esse caráter diabólico, vai acompanhar essa gente por toda a sua existência aqui na terra, até ser lançado no inferno. Não muda nunca. Cada dia vai de mal a pior. Mas um eleito de Deus, um filho amado de Deus, depois que Deus o tira do mundo das trevas para o reino do Filho do seu amor, depois que Deus o tira do meio dos filhos da desobediência, Paulo diz, não pode mais viver como eles vivem. Você vivia como os filhos do diabo vivem, enquanto você estava lá, você estava morto. Você tinha a mesma natureza caída que eles têm, mas agora eu lhes dei vida. Não pode mais ter os mesmos procedimentos, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos. O que a maioria das pessoas que estão lá fora desejam quando vai chegando o final de semana? Noitada, boate, forró, cerveja, maconha, cocaína, prostituição, adultério, tudo que não presta.
Não que eles anseiam. Paulo diz, olha, agora os desejos de vocês não podem mais ser igual ao dele. Mas o nosso não era assim também? Era a mesma coisa aqui. Por que mudou? Porque agora nós estamos na luz. Diga, agora eu estou na luz. Nós agora andamos segundo o curso do mundo ecumênico, do mundo de Deus. Agora nós somos dirigidos não pelo espírito do príncipe da potestade do ar, mas pelo espírito do Deus Criador, do espírito que agora atua nos filhos da obediência. Aleluia! Filhos da desobediência, filhos da obediência. Por isso que eu não me conformo e vou morrer sem me conformar que uma pessoa diga que é cristão, que nasceu de novo, que é de Deus e seja uma pessoa desobediente, vem a culto no dia que quer e tem vontade, faz da igreja um clube de lazer, não leva a Deus a sério, não busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Não aceito, meu irmão, porque se eu aceitar, eu estou indo contra a Bíblia. Eu estou dizendo que aquilo que a Bíblia fala não é verdade. Não pode, está aqui. Versículo 22. Mas, ele diz, agora Paulo faz o contraponto. O fruto do Espírito, o caráter de Deus, o que se manifesta na vida de quem foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do seu amor, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aqui você começa a ver o caráter de Deus, que uma pessoa nascida de novo tem obrigatoriedade de apresentar isso aqui. Por que ele é obrigado a apresentar? Porque o Espírito Santo é que gera isso. Isso não é uma coisa gerada pela carne. Isso não é uma coisa que eu faço um esforço para apresentar o caráter de Deus, não. O Espírito de Deus faz isso brotar na minha vida. É para dar um glória a Deus mesmo. Agora olha que coisa interessante. A primeira virtude que Paulo coloca na sua lista, qual foi? O amor. Não foi à toa não que ele colocou o amor em primeiro lugar. Por que, pastor? Ele colocou o amor porque o amor é a fonte de todas as outras virtudes que ele lista aqui. Tudo provém do amor. Ele disse em Efésios capítulo 3, versículo 17, que nós estamos arraigados e alicerçados em amor. Diga, nós estamos arraigados, quer dizer, criamos raízes, estamos alicerçados em amor. Então, o que está em foco nessa virtude aqui é o nosso amor a Deus, é o nosso amor ao próximo, é o nosso amor aos irmãos da fé, é o nosso amor à igreja, é o nosso amor à causa de Deus. A única maneira, preste atenção nisso aqui, de você e eu, de nós, manifestarmos o caráter de Deus nesse mundo, é se nós estivermos arraigados em amor. Se você tem apenas um conhecimento da graça de Deus intelectual, você nunca vai estar arraigado em amor. Nunca, 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 nunca. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, Paulo disse, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Tem gente que só quer conhecimento. Quantos que vêm aqui fazem seminário, prestam atenção, querem o diploma, querem aprender, mas não para praticar, não para viver, para se mostrar soberbo diante dos que não conhecem. O conhecimento soberbece, mas o amor edifica, diga glória a Deus. O conhecimento puramente intelectual só serve para gerar pessoas soberbas na igreja. Pessoa que só tem conhecimento intelectual, aprende como se aprende matemática, geografia, história, física. Só serve para criar pessoas soberbas, cheias de marra, porque eu conheço Bíblia, pessoas intolerantes, pessoas, sabe, que não, querem tripudiar sobre os outros.
Está aqui escrito. E isso tem sido uma verdadeira armadilha dentro da igreja de Jesus Cristo. Porque as pessoas veem a Bíblia falar de conhecimento e elas acabam transformando isso, esse conhecimento, numa coisa puramente intelectual. Não é um conhecimento intelectual, porque senão vira uma tragédia. É o conhecimento prático. Quando o Senhor diz, crescei na graça e no conhecimento, não é o conhecimento intelectual, não é aprender que há duas descendências, que Deus é soberano. Não é você aprender que a salvação não se perde, que não tem trindade. Não é só isso não. É o conhecimento prático. Como é que eu vou aprender sobre amor se eu não praticar o amor? Como é que eu vou aprender sobre bondade se eu não praticar a bondade? Como é que eu vou aprender da palavra? Como é que eu vou crescer no conhecimento se eu não praticar aquilo que Deus me ensina? É impossível. Então as pessoas vão ficando com as cabeças cheias de conhecimento, mas o coração frio, duro como pedra, insensível. Isso em todos os sentidos. Em todas as áreas da vida, por favor. Um exemplo maravilhoso de que é uma pessoa que está arraigada em amor, alicerçada em amor, é o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo. Ninguém foi mais incansável na obra de Deus do que esse homem aqui. Um apóstolo, um pregador, que viajava dia e noite. Um homem que passou frio, fome, sede. Um homem que enfrentou toda a sorte de adversidade. Um homem que suportou a crueldade dos homens. Foi chicoteado, levou surra de vara, levou pedrada. Um inferno a vida desse homem. Vítima de calúnia, vítima de difamações. Por que o apóstolo Paulo, durante toda a sua vida, procedeu desse modo, com dignidade, sem murmurar, sem se desviar do caminho? Por quê? A resposta está aqui na Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E vou dizer uma coisa para vocês. Para ser pastor desse ministério, o Ministério da Cristo é Vida, ou para ser membro da Igreja de Jesus, tem que ser uma pessoa que esteja com a sua vida arraigada em amor. Senão não aguenta. Não suporta. Pergunta para o pastor Érico se é fácil. Pergunta. Pergunta para o irmão que vive a palavra, que enfrenta a família incrédula, vizinhos incrédulos, que resiste às tentações desse mundo. Pergunta para ele se é fácil. Se não tiver arraigado em amor, o cara desiste. Pula do barco, pega o beco, como diz o cearense. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo estava nele. Esse é o amor de Jesus que me impulsiona. É o amor de Jesus que me fortalece. É o amor de Jesus que faz com que eu seja assim como eu sou, que eu suporto, que eu suporto. Ele estava arraigado em amor, diga glória a Deus. Se não tiver arraigado em amor, não tem jeito. Não tem jeito. Deixa eu voltar aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Depois da virtude do amor, que é a fonte de todas as outras virtudes, ele diz alegria. Essa alegria aqui não é uma emoção artificial, não é aquela coisa passageira, não é fruto de ouvir uma piada, que você dá uma risada, dá uma gargalhada, não. Essa alegria é fruto do nosso bem-estar espiritual. Quanto mais eu estou em comunhão com Deus, quanto melhor eu estou na minha vida espiritual, mais a alegria toma conta do meu espírito. Diga glória a Deus por isso. E isso se manifesta no nosso viver diário. Essa alegria se manifesta no nosso relacionamento com os outros. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu aqui na igreja, ao não falar só de mim,
eu ou o pastor Éricles mal-humorado? Não, se viu, diga. Não é exortando a igreja. Ah, não pode, pá. Não, isso aí é outra coisa. Estou falando mal-humorado, de cara feia. Passa, não dá bom dia. Parece que levantou com o pé esquerdo e o direito virado ao contrário. Você já viu isso? Você pode dizer assim, ô pastores antipáticos. Não. Sempre somos alegres, sempre estamos felizes, sempre irradiamos alegria. Está aqui, ó. Essa é a obrigação de quem nasceu de novo, meu irmão. Na sequência, ele diz, paz. Paz não é resultado de um lugar tranquilo. Eu estou precisando de paz. Eu precisava ir para uma fazenda no interior, onde não tivesse ninguém, onde eu só ouvisse o cântico dos pássaros. Não. Essa paz aqui é resultado de uma comunhão íntima com Deus. Não é a paz resultado de uma vida sem tempestade, porque ninguém vive a vida sem tempestade. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Toda pessoa que foi reconciliada com Deus tem paz. Mesmo no meio de uma guerra. Diga glória a Deus por isso. É resultado da nossa reconciliação com Deus. É essa paz aqui que faz você ser uma pessoa tranquila nos momentos adversos da vida. Faz você ser uma pessoa serena, segura. Amém? Continuando, ele diz que outra virtude que faz parte do caráter de Deus é a longanimidade. Deus é longânimo, não é longânimo? Deus não tolera as nossas falhas. Tolera ou não tolera? Deus não tolera as nossas iniquidades? Ou alguma vez você vê Deus ter aqueles momentos de furor, de ódio, de ira? Quem mandou você errar? Agora eu vou te esganar. Agora eu te mato, desgraçado. Você já viu Deus fazer isso com alguém? Com algum filho dele? Não. Porque se Deus fizesse isso, se Deus tivesse momento de furor, de ira, de explosões de raiva, nenhum de nós subsistia. Não se salvaria um, porque o que a gente falha, o que a gente erra, não está no gibi. Mas Deus não faz isso. Então, essa longanimidade aqui tem que estar presente nas nossas relações com as outras pessoas. Você tem que ser uma mulher longânima, você tem que ser um homem longânimo. Nós todos temos que ser pessoas longânimas. Da mesma maneira que essa longanimidade está presente na maneira de Deus agir conosco, tem que estar presente na nossa vida, na maneira de nós agirmos com os outros. Coisa difícil de ver, né? Longanimidade. Experimente errar com alguém. Experimente falhar com alguém. Aí você vai ver a ausência total de longanimidade. Na sequência ele diz, benignidade. No texto grego original, isso aqui abrange gentileza, honestidade, excelência de caráter. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela sempre vai se mostrar uma pessoa graciosa. Sempre. Uma pessoa gentil para com os outros. Eu tenho essa cara fechada, porque é a minha maneira. Deus me fez assim. Mas é o visual só. Quem convive comigo, eu sou um doce de pessoa. Tem gente que tem até medo de se aproximar de mim. Não, pastor, é meio tal. Não é porque eu sou assim. Mas quem convive na intimidade, pode perguntar quem convive comigo. Quer ver? Carlos Augusto. Verdade ou mentira? Hã? Verdade. Outra pessoa que convive comigo, pastor Éricles. Sou um doce de pessoa ou não sou? Nem parece ser só um menzarrão que fica aqui pregando, né? Rodrigo, pergunta o Rodrigo. Com todas as broncas que eu dou nele, uma atrás da outra.
Mas pergunta a ele se eu não sou um doce de pessoa. Orlando, Carlos, estou citando as que têm intimidade, que convivem aqui mais no dia a dia. Ricardo, Bosco, Ruth, toda pessoa nascida de novo tem que ser uma pessoa graciosa, uma pessoa gentil, não é aquela pessoa antipática, chata, intratável, intragável, como você vê muita gente ser. Quem tem o Espírito Santo tem um temperamento doce, é uma pessoa afável, é uma pessoa cortês, sempre se mostra uma pessoa acessível. Para falar comigo não tem dificuldade. Hoje eu estava cortando o cabelo aqui mesmo, na igreja. Graças a Deus que economizei R$20. Estava cortando aqui. Daqui a pouco chegou o irmão Ari Corrêa lá em cima, não foi? Ô, pastor, tal. E a gente ficamos batendo papo, eu cortando o cabelo e ele batendo papo comigo. Só uma pessoa acessível. Não precisa marcar audiência. Não tem dificuldade para falar com, não, o pastor, é difícil falar com o pastor. Não, eu sou acessível. Até para aquelas pessoas que, por um motivo ou outro, já me causaram danos. Eu continuo sendo acessível. Quando chegar alguém aqui que já me causou maior dano, ó, fulano quer falar com o senhor. Muito bem, pode mandar entrar. Sou acessível. Seja também assim. Na sequência, ele fala da bondade. Lutero dizia que uma pessoa é bondosa quando ela se predispõe a ajudar alguém que está necessitado. Eu já disse aqui em outra oportunidade, às vezes o que as pessoas mais necessitam é serem ouvidas. Às vezes o que a pessoa mais necessita na vida é ser ouvida. Ninguém ouve, ninguém tem tempo, ninguém quer investir tempo para ouvir o outro. Quantas vezes eu já atendi pessoa no gabinete pastoral que eu não falei nada. Pastor, eu posso falar, pastor? Estou angustiado, estou assim, Fale, querido. Fale, querida. E a pessoa, uma hora e meia, 2 horas. Depois de 2 horas, pastor, graças a Deus estou aliviado. Tenho certeza que Deus já está resolvendo meu problema. E eu não falei nada. Não precisou nem orientar. O que ela estava precisando era o quê? Ser ouvida. Desabafar. Colocar para fora. Claro, às vezes a pessoa precisa de um apoio moral, de um incentivo, de um ensinamento. Às vezes precisa de um emprego. Você tem condições de ajudar a pessoa, pegar o currículo dela, levar para a tua empresa, fazer uma recomendação ao teu chefe. Às vezes uma ajuda financeira. Não é aquela coisa de picaretagem, que a pessoa fica só querendo viver no bem bom às custas dos outros. Não, isso aí é outra coisa. Mas às vezes a pessoa é trabalhadora, corre atrás, dá duro, mas de repente está passando um perrengue na vida. Então, se você é bondoso, você ajuda. Até financeiramente, se necessário for. Amém? Continuando. Ele agora fala de fidelidade. Fé, fiel e fidelidade. Todas têm a mesma origem etimológica. Todas essas 3 palavras aqui. Ninguém pode fazer distinção entre fé e a fidelidade. É impossível uma pessoa ter fidelidade a Deus sem ela ter o exercício da fé. Sem ela ter uma fé de atitudes. É impossível. Mas olha, preste atenção. É através da fidelidade que o eleito de Deus, ele age de uma forma honesta em todas as áreas da vida. Essa fidelidade aqui faz você agir de forma honesta em todas as áreas da vida. Quem é fiel é honesto nos negócios, não sonega imposto, não faz... É gato, é? Gato para roubar água, roubar luz.
Quem foi que falou hoje no nosso grupo? Foi você, André. Onde é que você, como é que se diz, garimpou essa notícia? No Jornal de São Paulo, Estado de São Paulo? E pegaram uma gráfica do Valdemiro Santiago e a companhia de águas, a Sabesp, né? Pegou um gato de água, que o que ele economizava de água por isso, dava para abastecer quantas residências? Dava para abastecer 25 residências. É o escorpião, meu irmão. É a natureza dele. É a natureza do cara. Quem é fiel não trai a mulher, não trai um amigo, não trai a igreja, não trai o pastor. Quem é infiel, não conte com ele para nada, que ele vai te deixar a pé. Não adianta. Continuando. Mansidão. Eu sempre digo para não confundir mansidão com frouxidão, com complacência. Todos os grandes personagens da Bíblia foram pessoas mansas, todos eles. Mas jamais foram pessoas débeis. Jamais você vê aqui na Bíblia eles sendo complacentes com o erro, com a injustiça, complacentes com o pecado. Não. Mas eram pessoas mansas. Davi já tinha sido ungido por Samuel, já sabia que ele seria o próximo rei de Israel, que ele ia substituir Saul. Saul tratou da pior maneira possível, ficou cheio de inveja, queria matar Davi de todas as formas e maneiras, mas Davi sempre poupou a vida de Saul. Sempre agiu com mansidão. Olha, rei, podia ter te matado aqui, ó. Você nem ia perceber, você nem percebeu que eu estava dentro da caverna. Rasguei um pedaço do teu manto só para dar uma prova. Eu podia ter arrancado teu pescoço em vez desse pedaço de pano. Mas eu fui manso, bondoso para com o Senhor. Várias vezes. Suportava a ira de Saul com galhardia. Hoje ninguém suporta nada, meu irmão. Hoje até uma exortação que o pastor faz na igreja, tem gente que não aguenta. Vira inimigo. Inimigo pessoal. Né? Quem é esse tipo de gente? Os filhos do diabo. Você é uma pessoa fiel? É mesmo? Olha que eu já perguntei a muita gente que frequentou aqui, eles disseram que eram. Eu já fiz pergunta aqui. Posso contar com você até o último dia de vida? Você vai estar ombro a ombro comigo nessa luta? Vou, pastor. Hoje estão nos quintos dos infernos. Como diz o meu netinho Gabriel. Ele falou assim domingo para mim. A cachorrinha pudo da pastora roubaram. Deram bobeira, deixaram o portão aberto. Alguém pegou e levou. Ai, tantos anos com a gente, mas levaram. Aí ele, vou levar a Chica, que o nome dela era Chica. Eu digo, levaram, roubaram. Vou, foi domingo, depois do culto. Vou. Por que Deus criou o ladrão? Eu digo, não, Deus não criou o ladrão. Quem criou o ladrão foi o diabo. E quem rouba vai para onde? Eu digo, para o inferno. Aí ele, para os quintos dos infernos, né? Pronto, para os quintos dos infernos. Aí ele pegou, me empresta teu celular, avô. Ele sabe até a senha. Como ele não sabe escrever ainda, ele descobriu, que nem eu sabia, que você pode achar qualquer coisa no Google através da voz. Tem um microfonezinho, você aperta e fala, quero ver. Aí ele fez assim, imagens do quinto dos infernos. Aí apareceu as imagens do inferno, do que ele supõe ser o inferno, né? Fogo, pessoas queimando, gritando. Aí ele está aqui, vô. Esses aqui, quem são, vô? Ele disse, isso aqui, ó. Quem mente, quem rouba, quem fala palavrão, quem é desobediente aos pais, e ele olhando. Imagem dos quintos dos infernos. Tem até umas pessoas conhecidas lá, ou pelo menos pareciam. Domínio próprio.
Domínio próprio. O que é o domínio próprio, hein? É o autocontrole. Quem tem o Espírito Santo se autocontrola. Domínio próprio é a autodisciplina. Você tem que ter autodisciplina em todas as áreas da tua vida. Você tem que ter domínio próprio. Por exemplo, para manter a serenidade na hora que alguém te ofende. Uma vez eu estava fazendo um culto em Recife, já faz muitos anos, foi no início da graça. E tinha um cara que frequentava a igreja, como tantos outros já apareceram, né? Que era do diabo mesmo, sabe? Eu só sabia as notícias. Pastor, termina o culto, ele fica na porta da igreja, porque não é assim, porque é assado. Quando você vê gente assim, sai de perto. Mas sai de perto mesmo, que não presta. Gente na hora do culto, o pastor está pregando. É do diabo mesmo, pode apostar a vida que é. E um dia eu estou pregando e a pregação era sobre as duas sementes, sabe? Uma pregação forte, dura. Ele estava assim no terceiro banco, como está ali o irmão Orlando. Ele levantou e disse: fala também de tu, capita. Aí eu olhei para ele e digo: fique calmo aí, meu querido. Isto é o demônio. Rapaz, só falou a segunda vez. Meus filhos, na época, participavam do louvor. Sabe o que é voar? Eles não desceram os degraus, eles voaram. Coitado do cara, se pega o cara, meu irmão, é que os diáconos já se anteciparam e não deixaram. Eu digo: opa, calma. Não é assim não. É assim não. E os Rafael e Rodrigo. E querendo pegar isso na hora de um culto, imaginem. Se pega, eu não sei o que é que tem acontecido com o sujeito. Viu? Mas eu fiquei tranquilo. Eu tenho o Espírito Santo. Não, bota aí o cara lá, bota para fora. Leva lá para fora. Aí ficou na porta da igreja berrando, eu digo: chama a polícia. Berrando na porta da igreja, não pode não. Atrapalhando. Aí ele pegou o carro dele e foi embora. Tá aqui, ó. Domínio próprio. Seja sereno na hora que você é ofendido por alguém, na hora que você se sentir injustiçado por alguém. Isso é o domínio próprio. Ter autocontrole, ter disciplina para não faltar cultos. Você sabia que isso é uma questão de autocontrole? Ter disciplina, pessoa disciplinada. Eu não vou faltar culto. Terça-feira eu tenho que estar na igreja. Quinta eu tenho que estar na igreja. Domingo de manhã eu tenho que estar na igreja. Domingo à noite eu tenho que estar na igreja. Disciplina para chegar na hora. Terça, quinta, eu admito que a pessoa chega atrasada no culto. Admito. Porque eu sei que tem gente que sai do emprego, pega ônibus, engarrafamento, esse trânsito infernal que toma conta das grandes cidades. Eu sei que é difícil. Às vezes das 7h20 está chegando gente correndo rápido para não perder a palavra. Isso é natural. Agora, gente, domingo começa o culto, 9 horas. Chega 9h25, 9h30, vai começar a mensagem. Ainda tem gente entrando no templo. E o pior é que entra arrastando os pés. Vamos abrir a Bíblia e a pessoa está entrando. Aí a primeira coisa, bebedor. Pega o copo, se espreguiça, aí se dirige para o banco. Aí quando vai para o banco, vou fazer xixi. Isso é um descaso. Não pode ser assim não, querido. Isso é falta de respeito. Tem que ter autocontrole. Isso vale para todas as áreas. Isso vale no teu trabalho. Isso vale na tua faculdade, no teu colégio. Antes de ontem eu fiquei 2 horas falando com 2 pessoas aqui que não são da igreja ainda. Mas dela está ali ouvindo. E eu falava disso. Tem que ter controle, tem que ter disciplina. Eu dizia: olha, eu trabalhei, nunca fui chamado a atenção por um chefe por alguma coisa que eu fui displicente. Nunca. 7h30 era a hora que eu tinha que pegar no trabalho. Eu nunca cheguei 7h31. Nunca.
Acordava 4 horas da madrugada, porque eu tinha que pegar 3 ônibus. Mas nunca cheguei atrasado. Eu dizia, eu não sou homem para estar levando repreensão. Como eu via meus colegas, 7h40, 7h45. Os homens barbados levando esbregue. Eu disse, nunca. Nunca esperei ninguém mandar. Qual é a minha função? Varrer? Eu tenho que varrer. E ser o melhor varredor. Opa, sujaram a lista. Às vezes o chefe chegava, Magno, lá atrás, sujaram, dá uma varrida, já varri. Ué, eu passei e vi. Já me antecipava. Autodisciplina, autocontrole. Isso vale para tudo, meu irmão. Todas as áreas da vida. Não é só na área espiritual, não. Amém? Tá certo esse relógio mesmo? Então vamos para o versículo 24. Para a gente terminar. E os que são de Cristo Jesus, quem é de Cristo Jesus, diga amém. Você agora vai ver se você é. Ele diz, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne, crucificaram os seus desejos errados, as suas disposições para o mal, os seus impulsos para aquilo que é errado. Os que são de Cristo Jesus, crucificaram. Crucificou, matou. Amém? Uma pessoa que diz que é de Cristo Jesus e não crucificou ainda a sua carne, não é de Cristo Jesus. Não é. Não, pastor, sabe o que é? É a minha natureza. Minha natureza? Eu não tenho mais a minha natureza. Eu tenho a natureza de Cristo. Não é mais a minha. Não, mas a minha natureza é quando alguém me ofende, eu parto com tudo, eu caio dentro. Ah, é? Então é a tua natureza. Que pena que você não foi agraciado com a natureza divina. Que pena que você não foi agraciado com a natureza de Deus. Crucificaram a carne com seus desejos. Matou os desejos malignos. É uma nova criatura em Cristo Jesus. Esses são de Cristo. Amém? O tempo já exauriu. Depois a gente continua. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite de quinta-feira. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.